Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem palavra de Deus, amados? Eu também quero. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu com o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e lhe tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Meus amados, eu creio que como Abraão e Isaque, é tempo de nós subirmos o monte da oração e nos mantermos na dimensão do louvor, para que assim possamos desfrutar das mais maravilhosas bênçãos que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Uma certa vez eu ouvi um pregador falando que quando a águia ela é perseguida, ela voa bem alto em direção ao sol, e ela se mantém lá, porque assim o seu inimigo não pode com ela. Nós sabemos também que o mesmo ocorre
com o avião. Quando ele enfrenta um tempo de turbulência, o piloto leva o avião a uma posição mais alta e se mantém lá até que passe o perigo. No sentido espiritual, quando nós falamos, meus amados, de subir e nos manter lá em cima, significa vivermos uma vida sempre subindo o monte da oração e nos mantendo no espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, pois somente assim como Abraão nós vamos poder ser abençoados, nós vamos poder ser frutíferos no propósito que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Lembre-se, Deus tinha um propósito para a vida de Abraão, e Deus o estava provando. Deus tinha um propósito para a vida de Isaque, e Deus o estava provando. Deus tem um propósito para a sua vida, e esse propósito Ele vai cumprir, mas você precisa estar no altar, você precisa estar buscando a Deus, você precisa manter-se também na dimensão do louvor a Deus, aconteça o que aconteça, e assim você vai ver o fruto, as bênçãos de Deus vai fluir na sua vida. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus, nos dias atuais, está nos chamando para subir o monte de Deus, através de uma vida de oração, uma vida de comunicação com Ele, uma vida de adoração verdadeira, e assim nos mantermos nas mais altas alturas, através de uma vida de louvor a Ele, e assim como Ele fez com os seus servos do passado, Ele vai fazer conosco também nos dias atuais. Porém, ninguém pode subir e se manter nas mais altas alturas, a menos que esteja disposto a escalar estas alturas. Se você observar bem, você vai descobrir que Abraão é o primeiro de quem a Bíblia fala que subiu até aquele monte, até aquele dia. Aquele monte era desconhecido, mas depois daquele dia, aquele monte ficou agora conhecido como o Monte Moriá, lugar de se ver a Deus, ou lugar onde Deus proverá. Ou eu não sei se você está buscando uma provisão de Deus, mas para chegar a essa provisão de Deus na sua vida, você tem que caminhar, você tem que subir ao lugar aonde Deus vai prover a sua vitória, e não tem outro lugar para que Ele possa prover, se não é o lugar da oração e do louvor a Ele na sua vida. Quando você abre espaço para a oração na sua vida e para o louvor ao Senhor, Ele vai prover para a sua vida, Ele vai responder, Ele vai trazer o que está faltando, porque Ele é aquele que pode todas as coisas. O Senhor havia prometido um filho para Abraão, e embora ele tivesse que esperar 25 anos para que essa promessa fosse cumprida, mas ele sabia: o meu filho vai nascer. Ele sabia que o seu filho iria vir a este mundo. A idade que ele e Sara tinham não o preocupava, porque ele sabia que Deus havia prometido e Deus cumpre com as suas promessas. No livro de Gênesis, capítulo 21, do versículos 2 ao 5, diz assim: pois Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho com 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando Isaque tinha cerca de 12 anos de idade, o Senhor disse para Abraão que ele fosse para a terra de Moriá e subisse um monte que ele lhe iria mostrar, e naquele monte ele oferecesse o seu filho como holocausto ao Senhor. Imagine que choque deve ter sido para Abraão.
entregar o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele esperou, que teve com 100 anos de idade, e agora ter que levar o filho e apresentá-lo diante de Deus como um holocausto. Mas Abraão obedeceu e partiu para a terra de Moriá. Não creio que Abraão tenha contado nada para Sara do que Deus lhe havia falado para fazer. Ele sabia que ela não tinha a fé que ele tinha, pois ela era mãe e, como tal, jamais teria entendimento que Deus havia pedido para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Mesmo que naquela época sacrificar filhos era algo comum entre as pessoas que adoravam os deuses falsos. Mas assim ele decidiu subir aquela montanha, com a certeza que lá no topo ele encontraria com Deus. Quando você sobe o monte da oração, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo nos momentos que você não entende nada do que está acontecendo, com certeza você encontrará a presença de Deus lá, porque você não está subindo por você, você está subindo com fé e com obediência ao Deus que te mandou. Pois é aí, subindo o monte da oração e do louvor, que mesmo que o seu coração esteja dilacerado, como estava, na verdade, o coração de Abraão, mas você vai encontrar como ele os milagres de Deus, a cura de Deus, os livramentos de Deus e todas as suas necessidades supridas. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É justamente aí, subindo o monte da oração, que você vai encontrar toda a grandeza do céu para você. Então, assim como nos diz o próprio Jesus em João 14, 27, não se turbe os vossos corações, nem tenha medo. Então siga subindo o monte da oração, siga subindo o monte da oração. Ah, mas está demorando, pastor. Mas siga subindo o monte da oração, porque no tempo oportuno Deus chegará, no tempo oportuno Deus vai bradar, no tempo oportuno Deus vai prover para a sua vida. Veja, meus amados, nós não podemos dar lugar à ansiedade nas nossas vidas antes que a resposta chegue, mas sim continuar subindo como fez Isaque. Pois se você observa bem na leitura que nós temos feito, mesmo como um jovem, ele ficou um pouco ansioso, ou seja, preocupado com o que iria acontecer quando ele chegasse no topo do monte. Por isso que ele falou para o pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo. E ele diz assim: mas o cordeiro, pai? Ele estava acostumado a ver o seu pai, ele já tinha mais ou menos 12 anos de idade, ele estava acostumado a ver o pai adorar a Deus, louvar a Deus, e ele sabia que precisava de um cordeiro para isto, e ele ficou preocupado com isso. Aqui nós podemos ver, amados, que Abraão, ele estava na realidade com a sua resposta, quando ele disse para o seu filho: o cordeiro para si Deus proverá. Ele estava preparado para aquele ato de fé e de obediência a Deus, mas Isaque, seu filho, por não entender o que estava acontecendo, se perturbou, ficou ansioso, mas mesmo assim continuou com o seu pai subindo o monte da oração. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se você está clamando e não está acontecendo nada, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração: continua subindo o monte da oração, continua colocando no meu altar, continua colocando na minha presença. No momento certo você vai glorificar o meu nome, vai exaltar o meu nome, vai ver que eu sou Deus que posso todas as coisas.
Subir o monte da oração, meus amados, fala de algo muito importante para as nossas vidas. Sabe o que é? Dependência em Deus, através da fé e da obediência. Dependência de Deus. Aqui podemos ver que Abraão, ele se colocou na total dependência de Deus para receber a sua provisão, pois ele estava confiante de que Deus faria o impossível por sua vida. Você tem que depender totalmente de Deus para ver os propósitos de Deus se tornar uma realidade na sua vida. Foram 3 dias caminhando, subindo e olhando em busca de visualizar o local que Deus o levaria até o momento em que o Senhor lhe mostrou o monte que ele deveria subir. A caminhada de Abraão, a sua visão do monte, sentindo a direção de Deus, só nos fala de uma coisa: dependência de Deus. Dependência de Deus. Você não vê Abraão, ao sair de casa com o seu filho e seus servos, questionando a Deus: mas para onde eu vou? Mas como vai ser? Mas isso, mas aquilo. Não, ele dependia de Deus. Para de questionar. Pare de questionar como será, como vai ser, ou como isso, ou como aquilo. Não questione, dependa dele. Só dependa de Deus, porque quem depende de Deus não se decepciona. Quem depende de Deus não se frustra. Quem depende de Deus alcança a vitória para a sua vida. Pode glorificar a Ele nessa noite. Pode exaltar o nome dEle nessa noite. Como nós precisamos aprender a depender de Jesus para tudo o que fazemos, meus irmãos. O tempo que nós estamos vivendo não nos ajuda, nos impulsiona a uma vida de total independência. É isto, hoje em dia, as pessoas estão buscando ser independentes em todos os sentidos. E é por isso, amados, que muitos estão perdendo as bênçãos de Deus, porque com isso, no sentido espiritual, estão querendo realizar as suas próprias bênçãos, alcançar por si mesmos as suas próprias vitórias, e dessa forma você não consegue, porque só consegue dependendo totalmente de Deus. A ansiedade ou as preocupações da vida vêm justamente para tirar de nós essa dependência no nosso Deus. Eu não sei o que está tirando de você a dependência de Deus, mas hoje Ele está aqui falando com você através desta palavra, e Ele está te dizendo: é tempo de subir o monte da oração, é tempo de continuar orando, é tempo de continuar crendo, é tempo de continuar dependendo totalmente de mim, pois eu e somente eu sou o provedor para a tua vida. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, nós podemos ver que os homens e mulheres do passado, eles venceram grandes batalhas, eles alcançaram grandes promessas, da fraqueza eles tiraram força e receberam grandes livramentos de Deus. Tudo porque sempre subiram ao monte da oração, dependendo totalmente de Deus. Você depende de Deus para tudo na sua vida? Orar, meus amados, é conversar com Deus. Orar é se render a Ele totalmente em confiança. Orar, amados, é entregar a Ele todas as nossas necessidades, crendo que Ele é poderoso para realizar nas nossas vidas muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Quem sabe, talvez você chegou aqui nessa noite pensando que tudo já está perdido, que já não tem mais solução para aquilo que você está pedindo ao Senhor, pois você pensa que as tuas orações não estão passando do teto da tua casa. Deixa eu ser profeta na tua vida nesta noite. À medida que você tem subindo e vai subindo o monte da oração, Deus vai ouvindo, e nesta noite Ele tem uma resposta para o teu coração.
Assim não é hora de desistir, mas continuar orando, continuar subindo o moriá de Deus e no monte da oração, porque no monte da oração Deus proverá. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Meus amados, escute isto aqui. Não é uma oração bonita, nem eloquente, que vai mexer com o coração de Deus. Não se preocupe com isso. Não é o tamanho do teu problema, ou a quantidade de lágrima que você derrama, mas o que mexe com o coração de Deus é a tua dependência nele, através da fé e da obediência que você deposita nele, subindo o monte da oração, como fez Abraão, para que Deus possa prover as respostas que você tanto busca da parte dele para a sua vida. Se a tua causa parece impossível, como foi para Isaac, que não estava entendendo nada do que estava acontecendo, como nós já falamos, continue subindo o monte da oração. Está difícil, suba mais o monte da oração. O inimigo tem se levantado contra a tua vida, não tem problema, continua subindo o monte da oração. Ou o homem ou o médico te disse, não tem mais jeito, continua subindo o monte da oração. A fé quer te faltar, continua subindo o monte da oração. Ninguém acredita mais, continua subindo o monte da oração, contando tudo para Deus, dizendo para Ele onde está a sua dor, qual é o seu problema, pois Ele te socorre, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te perdoa, Ele te abençoa, Ele te defende e resolve tudo para você. Mas não deixe de subir o monte da oração. Por quê, pastor? Porque no monte da oração Deus proverá. Deus proverá, dependa dele para tudo na sua vida. No monte da oração Deus proverá. Isso também nos fala, meus amados, que não somente de dependência, mas isto fala também, sabe de quê? Intimidade com Deus. Pois é justamente isto que a ansiedade também vem roubar de nós. Veja, meus amados, Abraão, quando chegou em um ponto da sua caminhada, quando Deus lhe mostrou o lugar que ele tinha que subir, o monte que ele tinha que subir, qual foi a atitude que Abraão tomou? Ele chamou os seus servos que estavam com ele, lhe acompanhando naquela jornada, versículos 5 e 6, onde nós temos lido Gênesis 22. Eles tinham ajudado eles até aquele momento, daquela viagem. Mas agora Abraão chega para eles e diz, vocês vão ficar aqui. Eu e o moço subiremos, porque nós vamos fazer algo que é íntimo. É só para nós estarmos a sós na presença de Deus. Nós agora vamos adorar ao nosso Deus. O negócio agora é só comigo e com meu filho. Vocês vieram só para ajudar. Vocês ficam aqui, mas eu e o meu filho vamos lá em cima e nós vamos sacrificar, nós vamos adorar, nós vamos ter um momento íntimo com o nosso Deus. Ele não quis que os seus empregados participassem deste momento, pois esta era a hora mais importante para ele e o seu filho com Deus. Ou seja, era a oportunidade que ele e o seu filho estavam tendo de estar a sós com Deus. Intimidade. Tenha intimidade com Deus. Quem tem vida de oração tem intimidade com Deus. Tem coisas, amados, que é só você e Deus. Deus e você. Não é com os outros, não. É você e Deus. Deus e você. É você que tem que estar ali de joelho. É você que tem que estar ali louvando. É você que tem que ter um momento de adoração. Você e Deus.
Deus e você. Muitas vezes você fala, não tenho ninguém. Não, o momento é para você. É você que tem que estar na presença de Deus. Você não tem que depender de A ou de B. É você e Deus e você. E você se apresentando a Ele como um sacrifício puro, agradável a Ele, dando o seu culto racional, tendo um momento a sós com Ele, intimidade com Deus. E Deus vai bradar, Deus vai falar, Deus vai agir, Deus vai estender a sua mão e Ele vai prover para a sua vida. Oh, como isso nos ensina de intimidade com Deus, meus amados. Hoje em dia muitas pessoas vivem de uma religiosidade pública. No meio de todo mundo, ele glorifica, ele louva, ele canta, ele ora, ele se deixa levar pelo que os outros estão fazendo. Mas quando eles estão só, eles não têm relacionamento com Deus. E outros que nem se lembram de Deus quando estão só. Se lembram de Facebook, se lembram de Instagram, se lembram de TikTok, se lembram de todas essas coisas, mas nem se lembra de Deus. Jesus disse que Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Intimidade com Deus. Intimidade, meus amados, subir o monte da oração não pode ser algo opcional nas nossas vidas, pois é justamente subindo o monte da oração que vamos desfrutar de intimidade com o nosso Deus, que abre os caminhos para que os seus planos e os seus propósitos sejam realizados nas nossas vidas. Não tenha medo, não fique ansioso, não fique ansiosa. Entenda bem isto aqui que eu vou te dizer agora. Quando você subir o monte da oração, entenda isso, escute, grave bem isso. Quando você subir o monte da oração, você não vai ser o sacrifício, pois é justamente lá em cima que Deus vai prover para a tua vida. Isaac não foi o sacrifício, essa não era a intenção de Deus, que Isaac fosse o sacrifício. O que Deus queria era obediência, o que Deus queria era dependência, o que Deus queria era intimidade, e quando isso aconteceu, foi lá em cima que Deus proveu o carneiro para que ele fosse sacrificado no lugar de Isaac. É interessante porque Isaac fala, e o cordeiro aonde está? E Abraão responde, o cordeiro para si Deus proverá. Mas quando aparece o animal, não aparece o cordeiro. O que aparece lá é carneiro. A palavra de Deus fala carneiro. O cordeiro, ele só apareceu lá no Novo Testamento, quando ele ia passando. Aí João Batista olha e ele diz, aí eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o cordeiro chegou, o cordeiro já chegou. Então você não vai ser o sacrifício, essa luta, esse mal entendido, essas coisas que você não está entendendo. Isso tudo vai passar quando você subir o monte da oração, em dependência e intimidade com Deus, e se manter na dimensão do louvor. Você vai ver a vitória de Deus chegar na tua vida. Deus não te trouxe aqui para destruir contigo, Deus não te trouxe aqui para acabar contigo, Deus não te trouxe aqui para te fazer sofrer, Deus te trouxe aqui para operar maravilha na tua vida, para te levantar e mostrar que Ele é o Deus da tua vida, sem depender de ninguém. Oh, louve a Ele nessa noite, engrandeça a Ele nesta noite. Continue subindo o monte da oração, continue subindo, porque no monte de Deus Ele proverá para a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida, mas Ele precisa que você esteja disposto a subir o monte da oração, para que a sua vontade seja estabelecida aqui na terra. A função da oração é preparar caminho para que Deus realize a vontade dEle, não a sua,
a vontade dele. Oração não é para Deus fazer o que você quer. Oração é para Deus fazer o que Ele quer. Entenda isso. Dependa dEle. Tenha intimidade com Ele. Porque no momento certo, Ele vai fazer com você como Ele fez com Sara. Pega a palavra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele vai fazer o que fez com Sara. Ele vai fazer com você. Assim como um trem necessita dos trilhos para andar, Deus necessita da oração do homem para levar adiante a sua vontade. Sendo assim, o homem deve fazer com que a sua vontade seja unida com a vontade de Deus, para que se estabeleçam os seus desígnios, como podemos ver em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Só sobe um monte da oração, amados, quem confia no Deus provedor. Você confia que apesar do que seja, Deus é o provedor? Eu fico imaginando quanta fé deve ter sido necessária para Abraão seguir as instruções de Deus ao pé da letra. A Bíblia nos diz que ele tinha toda a intenção de sacrificar Isaac. É o que nós vemos aqui na palavra de Deus, versículo 10 ao 12, nós encontramos isso, amados. Ele estava tão disposto e focado em fazer a vontade de Deus, que o anjo teve que chamar o nome de Abraão por 2 vezes. O anjo teve que dizer, Abraão, Abraão, para que ele não fizesse o que ele estava determinado em fazer, porque ele estava certo que Deus, até se ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque Deus lhe havia dito que dele surgiria nações, dos seus lombos, e Deus não mente. Deus não mente, amados. Deus não mente. Então, meus amados irmãos, pense em sua vida por um momento. Desde que você foi salvo, já houve alguma necessidade em que Deus não te atendeu? Já houve um tempo em que Ele foi infiel com você? Eu creio que não. Não pode ser verdade. Deus nunca foi infiel conosco. Então creia que aquele que foi fiel no passado é fiel agora. É fiel agora. Ao escalar o Monte Moriá, Abraão certamente, amados, ele subiu orando, ele subiu conversando com Deus e se lembrando da provisão fiel de Deus na sua vida. Ele certamente se lembrou como Deus lhe deu uma terra quando ele não tinha nada. Ele certamente se lembrou como Deus lhe chamou e lhe tirou do meio da sua terra e da sua parentela e o estava levando para uma terra que ele iria lhe mostrar. Ele certamente se lembrou, este filho que está aqui do meu lado foi promessa de Deus, Deus me deu. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus é imutável. O que significa isso, pastor? Ele não muda. Aquele que foi fiel no passado, ele é fiel hoje e ele vai suprir todas as nossas necessidades hoje. Então continue subindo o monte da oração, o monte da provisão, e através da sua fé e da sua obediência, da sua dependência e da sua intimidade com Deus, pois só assim você vai ver a provisão de Deus chegar para a sua vida. Orar, meus queridos, é mais do que decorar frases para falar com Deus. Orar é buscar a Deus de todo o nosso coração. Orar sem cessar é buscar a Deus constantemente. Quantas vezes forem necessário durante o dia, é reservar um bom tempo para falar com Deus. Tem muita gente que só busca a Deus quando a coisa aperta para o seu lado. Veja, meus amados, quem não conhece e nunca sobe o monte da oração, não tem vida espiritual saudável.
incrível. Temos que seguir o exemplo de Abraão e da igreja primitiva. Você se lembra quando o rei Herodes ficou furioso, lá em Atos capítulo 12, e mandou matar Tiago e prendeu a Pedro com a intenção também de matá-lo. E que a igreja ficou fazendo? A igreja ficou desesperada, a igreja ficou ansiosa, com medo. O que ele fez com Tiago, quer fazer com Pedro, vai fazer conosco também. Não, 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 a palavra de Deus nos diz lá em Atos 12, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja estava desesperada, a igreja estava arrancando os cabelos da cabeça, a igreja estava escondida, não, 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 a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. A igreja estava subindo o monte da oração, a igreja estava subindo o monte da oração, e quando Deus, de repente, alguém toca na porta da igreja, e uma menina vai lá e olha, e diz, olha, é Pedro, e ela vai e diz para os irmãos, olha, Pedro está aí na porta. Mas como, menina? Você não está entendendo, Pedro está preso, mas Pedro está aí na porta. Vocês não estão orando para que Deus solte Pedro? Pedro está aí na porta, e quando eles abrem a porta, Pedro entra. Aqui estou, meus irmãos, vocês oraram e Deus respondeu a oração. No monte da oração Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei o que tem acontecido com você durante estes dias, mas sei de uma coisa: se você não deixar de subir o monte da oração, você vai ver a providência de Deus na sua vida. Agora, para manter-se neste nível e a ansiedade não mais dominar a sua vida, você tem que manter também o louvor como uma constante na sua vida. O que é louvor? De forma bem simples e prática, vida de louvor é você ter atitude que glorifica a Deus. Por exemplo, é quando temos um coração grato a Deus por todos os seus benefícios. É quando cantamos de forma espontânea ou até mesmo intencionalmente acerca do caráter, da natureza de Deus. É quando falamos sobre Ele em nosso dia a dia, reconhecendo quem é Ele em nós. Em outras palavras, é vivermos uma vida tal que o que sai de nós sempre será um elogio oferecido a Deus. Você se torna um elogio a Ele. Isso é algo, amados, incrível. A palavra de Deus nos diz em Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos chamados para ser de louvor para a glória dEle. Deus conhece o nosso coração e por isso não basta apenas louvar. É preciso nós termos uma atitude correta de louvor, que é expressar no dia a dia, através das nossas vidas, consagradas ao Senhor e à sua obra. Temos que expressar o nosso louvor, amado, todos os dias ao Senhor. Temos que entender que uma linda expressão de louvor não tem nada a ver com palavras faladas, escritas ou cantadas, se as mesmas não forem acompanhadas de uma vida de oração, de uma vida de dependência, de uma vida de intimidade, de fé na palavra de Deus. Então, meus amados, devemos louvar ao nosso Deus com todo o nosso coração, pois o verdadeiro louvor não pode ser nada forçado nem fingido, mas espontâneo e verdadeiro. O louvor depende do grau de dependência, de intimidade entre aquele que louva e o seu Deus. O Espírito Santo nos ensina a louvar e agradecer por tudo, até mesmo pelas provações. Ele nos faz ver que em meio às adversidades também existe a bênção de Deus, como foi no caso de Abraão e o seu filho. Veja, meus amados, quando o louvor sai do coração, Deus responde e estende a sua mão, providenciando vitória para as nossas vidas. Nós vamos ficar de pé nesse momento, mesmo que seu coração esteja abatido, amargurado e atribulado, somente louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve a Ele, engrandeça a Ele, elogie a Deus. Diga palavras de bênção para Deus, e você vai ver que a vitória de Deus vai chegar na sua vida. O louvor liberta. O louvor abre os caminhos, o louvor destrói com o inimigo, o louvor derruba as paredes, o louvor vai abrir o mar. Você se lembra de Paulo e Silas?
eles estavam presos. Depois de serem espancados por estar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não se deixaram levar por isto. Eles não se deixaram levar por isto. Mesmo assim, eles começaram a subir o monte da oração. E mantendo-se no louvor a Deus. E o que aconteceu? Deus proveu do céu. O coração de Deus, amados, se compraz quando Ele vê os seus filhos falando com Ele e louvando a Ele, engrandecendo a Ele. Igreja, é tempo de subirmos o monte da oração e nos mantermos na dimensão do louvor a Deus de todo o coração, pois só assim a gente vai ver e mantermos a provisão de Deus na sua vida. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, Moisés disse assim para o povo de Deus: Ele, Deus, é o teu louvor e o teu Deus, que fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Que Deus seja o nosso único motivo de louvor. Que nós possamos enaltecer e adorar e engrandecer a Deus, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós, meus amados, e isto é motivo de muita alegria para as nossas vidas. Talvez você pode dizer: mas por que eu tenho que louvar, pastor, se o meu coração está triste? Porque louvar não é uma questão de sentimento. Louvar a Deus é uma questão de obediência. Louvar a Deus é uma questão de dependência. Louvar a Deus é uma questão de intimidade. Louvar a Deus é uma questão de fé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, e eu estou terminando com este versículo, nos diz assim em Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o que seja que esteja acontecendo, não pare de louvar. Continue louvando, continue engrandecendo ao Senhor, continue dando glórias a Ele, continue elogiando a Deus. Continue engrandecendo o nome dele.